Olá, eu sou a Mel Medeiros, sou Miss São Paulo e atual Miss Brasil Planet Pré-Teen e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos e eu tenho a honra e o prazer de novamente conversar com esse grande profissional, Júlio de Andrade Filho. Muito obrigado por revê-lo, meu amigo. Tá? Eu que agradeço. Perfeito. A oportunidade. Ô Júlio, dá um overview de tudo da tua história aí, tá? Como jornalista, né? E aí nós vamos falar também do seu projeto, tá? Tá ótimo. Não, então, resumindo, para não ficar uma coisa muito comprida, né? Eu comecei, desde pequeno, eu sempre gostei de quadrinhos a vida inteira e de coisas relacionadas à criança. Aí eu fui trabalhar, eu tinha 20 e poucos anos, eu consegui trabalhar na Editora Abril. Perfeito. Na época em que a Editora Abril, primeiro que ela existia como Editora Abril, Exato. e depois, naqueles anos, lá a Editora Abril produzia quadrinhos Disney aqui no Brasil, né? Na verdade, a Editora Abril original, ela começou, sua primeira publicação foi o Pato Donald. Perfeito. O irmão do fundador era o Victor Tivita, ele tinha uma editora na Argentina, que se chamava Editorial Primavera, e também lá ele publicava as revistas em quadrinhos de Walt Disney. Aí então o Victor Tivita trouxe essa licença aqui para o Brasil, montou a Editora Abril aqui no centro, no centro de São Paulo, na João Adolfo, justamente para fazer os quadrinhos do Pato Donald. Na ocasião era tudo importado. Ok, só traduzia aqui, Era né? só tradução. Aí por volta de 1960, 62, ele, Victor Tivita, o fundador, e mais os seus diretores da ocasião, acharam que estava faltando um pouco de clima brasileiro, clima nacional nas histórias em quadrinhos. E lançou a revista do Pato Donald, do Zé Carioca. Foi então que começaram a produzir quadrinhos no Brasil, porque o material do Zé Carioca que eles tinham utilizado nas primeiras edições era o material de tiras de jornal que eram publicados nos Estados Unidos por ocasião do desenho que o Disney lançou em 1940 e poucos, na época da Segunda Guerra Mundial. Se não me engano, foi acho que é o número 473, ela era, toda semana era o Pato Donald. Aí com aquele Zé Carioca contra o Goleiro Gastão, passou-se uma semana Pato Donald, semana Zé Carioca, mas na numeração sequencial. Foi sequencial. E então, essa história do Goleiro Gastão a primeira foi feita aqui no Brasil. Certo. Aí começaram a produzir esporadicamente histórias do Zé Carioca. Acontece como você falou. Uma semana era o Pato Donald, na outra semana o Zé Carioca, portanto a revista do Zé Carioca era quinzenal, nós falamos, puxa vida, a gente não tem material suficiente para alimentar. O desenhista, que era o Jorge Cato, não tinha condições de produzir em volume suficiente para manter a periodicidade daquela revista. Aí que começaram a surgir outros desenhistas do Zé Carioca, que se tornaram com os anos muito conhecidos. A coisa fez muito sucesso, o material brasileiro fez muito sucesso. O Peguinha é nacional, né? Também, não, né? não. Ah, não, pensei Não. que é. O Digão Foi também criada não. também não. Tá. Foram criados lá nos Estados Unidos. Mas a maioria das histórias foram feitas aqui. Tá, desenhadas aqui. Desenhadas e roteirizadas. Eu O mesmo Digão escrevi também. um monte. Certo. Então, Perfeito. eu escrevi umas 400 histórias. Porque aí o sucesso do clima brasileiro nas histórias agradou tanto, né, ao leitor, que a produção se estendeu para vários outros personagens, além do Zé Carioca, Peninho, Digão, Irmãos Metralhas, Professor Pardal. Eu mesmo fiz, como eu disse, acho que 400 e poucas histórias de diferentes personagens. Daí o tempo passou, eu fui promovido dentro da Editora Abril para outras funções, deixei de ser apenas roteirista e passei a ser editor, revisor, até chegar a diretor de redação. E por volta dos anos 1990, na década de 90,
os irmãos, os herdeiros do fundador Vitor Tivita, que anos antes tinham cada um seguido o seu caminho, Perfeito. voltaram a se unir profissionalmente. Tá. E nessa ocasião, então, além de eu cuidar, eu já era diretor de redação das revistas em quadrinhos, a gente teve a possibilidade de fazer livros. Ok, Também. verdade. Tá. Porque até então, a editora Nova Cultural, que era de um dos irmãos, só podia fazer livros. E a editora Abril, que era do outro irmão, só podia fazer revista. Com essa junção dos dois irmãos, aí deu para fazer tudo. Interessante. E foi aí que me despertou o interesse por livros infantis. Claro que eu sempre gostei de ler. Sim. Eu aprendi a ler com o gibi do Pato Donald quando era pequeno. Mas eu sempre li. Existia em São Paulo o Clube do Livro. Eu era sócio Isso, do perfeito. Clube do Livro. Então eu era sócio, toda semana vinha, cada 15 dias vinha um livro novo, eu lia. Sempre fui leitor assim, muito Acho que é um assíduo. círculo do livro, né? Círculo do Livro, mas tinha um Clube do Livro Tá. no Conjunto Nacional, Ah, tá ok. que depois virou aquela esquina entre a Augusta e a Lameda, e o que era aquilo lá? Bela Paulista. Sintra? Eu acho que é Bela Sintra ou a Doc Lobo, eu não lembro, aquela que desce assim. Aqui é a Alameda Santos. Era bem naquela Isso. esquina, ali em frente ao Hotel Renaissance, Sim. ali naquela esquina, depois virou Viena, outra Certo. era o Clube do Livro. Então era uma biblioteca circulante que você pagava uma mensalidade para ajudar a manter aquilo lá e retirava o livro, devolvia. Interessante. E também depois teve o Círculo do Livro, também fui assinante. Então eu sempre gostei de ler, a vida inteira eu li. Eu lia menos bula de remédio, mas eu lia de tudo. E quando, ainda na Abril, eu tive essa possibilidade de, além de fazer quadrinhos, também lançar coleções de livros, lancei várias coleções, aí me despertou interesse pela literatura infantil. Interessante. Foi resumindo, essa minha carreira. Depois que eu saí da Abril, fui traduzir livros, inclusive livros infantis para diversas editoras. Certo. E criei projetos corporativos, o Quadrinhos no Sai do Sangue, né? É verdade. Aí eu fiz também traduções para Panini, de Disney. Fiz traduções para Culturama, que é a outra licenciada para revistas em quadrinhos, a Panini, para livros de luxo, para coleções, Calbax, etc. E a Culturama com as revistas, Pato Donald, Mickey, eu fiz muitas coisas para eles. Até que chegou um ponto em que, trabalhando, vendo, olhando o mundo e tal, eu pensei assim, puxa vida, todo mundo vai concordar comigo, né? Que o nosso planeta precisa de cura. Precisa, verdade. O homem é o único animal que destrói a casa onde ele vive. Sim. E de forma consciente até, viu? Ele se Também. faz inconsciente, mas ele sabe. Então o homem, o ser humano, é o único que destrói. Não tem nenhum animal, não tem nenhum mamífero, não tem nenhuma ave que destrói onde ela vive. A não ser o ser humano. Então por isso que eu cheguei a essa brilhante conclusão, que não é minha, mas de informações que a gente tem aí, que o mundo precisa de cura. Sim. Para a gente curar o mundo, nós, as pessoas que estamos assistindo e tal, a gente primeiro precisa se curar. E quando você se cura, você cura ou ajuda a curar as pessoas que te circundam. Você vira um ecossistema, né? Exatamente, vira um ecossistema. E como é que a gente cura? Se cura primeiro? Pensando, meditando, tentando perceber, bom, eu fiz isso e deu errado, por que deu errado? Estudando, tendo ajuda de mentores, sejam mentores religiosos ou não importa, mas de mentores que te ajudem a essa busca de autoconhecimento e também de autocura. Sim. Né? E principalmente olhando em volta. Como observador mesmo. Tá? Não, e olhando ao redor você fala assim, puxa vida, eu preciso cuidar daquilo que me circunda. Eu preciso, você, ele. Exatamente. Cada um, né? Claro, não dá para cuidar de tudo, mas você tem que pensar e falar assim, cara, você tem ali uma árvore, você tem uma água, para que está sujando? Vamos ajudar a limpar aquilo ali, cata o lixo no chão, ou não joga no chão. Certo. Então cuidar daquilo que te circunda.
profunda, cuidar dos animais, cuidar da natureza e das crianças, principalmente. Seja aquela criança o seu filho ou não importa. Perfeito. Cuidar das crianças de forma particular, se você tem filho, ou sobrinho, ou neto, seja o que for, e cuidar das crianças de um modo geral. Então, nesse meu processo de autocura, de autoconhecimento, de tentar fazer alguma coisa, que eu pensei nesse projeto de livros infantis. Vindo daquele, entre aspas, meu despertar pela literatura infantil, quando eu estava na Abril. Eu fiz livros, várias coleções Disney, várias coleções de outros temas e tal, livros para criança. Aí, voltando lá atrás, falando, que coisa legal, e somando a essa minha necessidade, essa minha conclusão de tentar fazer alguma coisa pelo ambiente que eu vivo, pelo ambiente onde eu circulo, e é uma coisa pequena, mas eu falei, puxa vida, por que não eu, que contei tantas histórias para os outros? Quando eu criava histórias em quadrinhos, fiz do Disney, fiz um pouquinho do Maurício, fiz do Ziraldo, do Penerê, e eu contava a história dos outros. Eram criações de outros gênios, não que eu seja gênio, mas de outros fazia gênios. adaptações, né? Fazia adaptações, mas a voz era minha, mas a atmosfera, o ambiente, a personalidade era um outro criador. Quando eu saí da Abril e passei a fazer traduções de livros e de quadrinhos, seja o que for, também foi de outros. Tudo bem, adaptando, tentando colocar minha voz, enfim, mas era sempre a história de uma outra pessoa. Aí, nesse meu processo de reavaliação de tudo, eu falei assim, que tal se eu for contar com tudo isso que eu aprendi e as histórias que eu tenho, que eu acho que eu tenho para contar, que eu gostaria de contar, por que eu não juntar essas duas coisas, tentar contar as minhas histórias para quem? Para criança. Por quê? Para criança. Eu sempre digo isso. Uma criança que lê vai ser um adulto que pensa. Exatamente, foi muito sábio. Uma criança que lê vai ser um adulto que pensa. É uma briga que não deveria existir entre tirar a criança do celular ou do videogame, seja lá o que for, e botar ela no livro. Não deveria existir, são complementares. Sem dúvida, é verdade. São mídias complementares. Então eu pensei assim, puxa, o que eu posso fazer pelas crianças? Vou contar minhas histórias, tentar através dessas histórias passar algum tipo de informação, de conhecimento, principalmente de diversão. Eu lancei então essa coleção, ela se chama O Outro Lado dos Bichos. Isso, que a gente vai mostrar algumas imagens aqui. Isso, essa coleção eu lancei minha parceria com uma amiga que me ajudou, a Clemi Salles, que inclusive teve aqui. Perfeito, sem dúvida. Ela está me ajudando nesse processo, ela é a minha, entre aspas, coautora, vamos dizer assim. Ela fala assim, não faz isso, não faz aquilo, aqui não está legal. Ela dá que bom, essa avaliação, porque ela tem um preparo gigantesco. Então, os dois primeiros são e-books que estão na Amazon. E aí as pessoas que viram aqueles livrinhos falaram, não, mas é muito bacana. O primeiro livro é de uma ratinha, a personagem principal é uma ratinha, e o segundo livro é um raposinho. E você fez ilustrado tudo? É tudo ilustrado. Bacana. Quer dizer, não eu, né? Ilustrações. Eu desisti, eu tentei, no começo da minha carreira, da minha vida, né? Eu tentei adulta, eu tentei pintar, não tive paciência, pintar quadros, né? Muito menos pintar parede, eu não consigo. E tentei ir na Abril como desenhista, mas o diretor na época ele falou assim, não, teu desenho não está muito legal, vai escrever. Então eu nunca mais me arrisquei a tentar ilustrar qualquer coisa. Então, por que o outro lado dos bichos? A ideia, qual é a ideia? A cada livro dessa coleção, que está planejado para 10, a gente vai ter um bichinho como personagem principal, mas a gente vai mostrar para o leitor, principalmente para a criança, ou também para aquele pai que quiser ler junto com a criança, que eu acho importantíssimo, ou na escola, o professor usar aquelas informações ali para alguma atividade dentro da sala de aula. Cada bicho tem uma característica dele mesmo, mas que extrapola aquilo lá, e quando você está lendo aquilo lá, você fala assim, puxa vida, não é que essa ratinha
que todo mundo acha que rato é isso e aquilo, não é que ela é esperta, não é que ela é inteligente, não é que o raposinho que está morrendo de fome, no segundo livro, ele vai lá tentar buscar comida e ele se mete um monte de confusões e com esperteza dele ele se livra disso. Então as pessoas que viram esses 2 primeiros livros falaram assim, puxa vida, por que você não faz impresso? Esse amigo meu me indicou, aliás, ele estava lançando um livro fantástico, o Manuel, ele lançou um livro chamado, agora me fugiu, mas é a História da Editora Abril. Opa, que bacana. É um livro fantástico. Ele escreveu? Um ano e pouco, ele e o amigo dele, né, um parceiro dele, Maurício Muniz, eles investigaram a história da Editora Abril em quadrinhos. Né? Interessante. Império dos Quadrinhos, lembrei. O livro se Já chama... saiu publicado? Já? Então, o Manuel também estava na mesma situação que eu, dizendo assim, puxa vida, eu quero fazer esse livro que se chama O Império dos Gibis, que é a história dos gibis na Editora Abril, fala do super-herói, fala de tudo. Certo. Até o fim. Um trabalho fantástico de investigação, de entrevista, muito bom. E a forma que ele encontrou para soltar esse livro, trazer o livro à vida, foi através do Catarse. Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. As pessoas falam assim, poxa, o que é uma plataforma de financiamento coletivo? É vaquinha virtual. Certo, ok, perfeito. Nos Estados Unidos começou, para variar, foi lá que começou isso daí, chama crowdfunding. Ou seja, você junta várias pessoas, cada um dá um pouquinho e ajuda você a viabilizar o seu sonho, o seu projeto, a sua ideia, enfim, o que for. Pode ser um podcast, pode ser um blog, pode ser um livro, pode ser uma revista, enfim. E o Catarse é a plataforma, a primeira plataforma mais antiga, mais tradicional, a mais confiável e a mais renomada. Ela é muito segura para você apoiar algum projeto. Então, o Manuel, para fazer esse livro, ele lançou o projeto pelo Catarse. E me falou, inclusive eu apoiei o projeto, eu fui um dos, sei lá quantos, centenas de apoiadores do livro. Como é que funciona? Você vai no projeto, você vai no Catarse, na página do projeto, e você vê as opções de apoio. Então, você fala, olha, o apoio mais simples, mais barato, primeiro você lê o projeto, tem toda uma descrição do que se trata, qual é o objetivo, qual é o conteúdo, quanto dinheiro esse projeto está precisando para se realizar, qual é o prazo desse projeto. Né? Aí você chega lá e diz assim, puxa, gostei, eu vou apoiar. Foi o que aconteceu com esse livro do Manuel, O Império dos Gibis. Eu falei, puxa vida, que projeto legal, deixa eu ver como é que é. E a maioria é pessoa física, né? Tanto faz, pode ser jurídica, a maioria é pessoa física, mas pessoa jurídica, CNPJ, também pode apoiar. Então, no caso do Manuel, e no caso do meu livro também, tem lá toda a descrição do projeto, o prazo previsto de lançamento, se o projeto se realizar, conseguir a verba necessária para ele se realizar. E você tem, na coluna, estou falando da página, no visual da página, à direita assim tem os valores. Você fala assim, puxa, qual é o valor mínimo? O valor mínimo vou custar R$30. E o Catarse recomenda que você dê uma recompensa para esse apoiador. Ok. Né? Pode ser um livro autografado. Um livro autografado, então eu, por exemplo... Marcador de página, talvez. Você escolhe dentro da sua ideia de projeto. Então eu, por exemplo, dentro das recompensas tenho, claro, o livro autografado, mas também tem o PDF que a Clean Science vai produzir para os pais. Perfeito. No meu caso, o livro é infantil, né? Certo. Aí você tem imã de geladeira, tudo isso além do livro autografado. Bacana, tem imã de geladeira, tem adesivo com figuras dos personagens, tem aquele termo transferível, aquele adesivo que você põe no ferro. E você colocar a camiseta. Coloca uma imagem, um enfeite na camiseta. Tem vários, eu não lembro todos. Porque cada uma dessas recompensas está relacionada ao valor. Então, os valores que você apoiar o valor maior, você vai ganhar umas recompensas maiores. Então, isso tudo está lá. Então, aí quando o Manuel
me contou disso daí, eu fui investigar e apoiei o livro dele, ele falou, que coisa legal, vou fazer isso também. Então eu lancei agora, recentemente, esse projeto, ele está lá no ar. Tá? É o da Em Ratinha, busca da, não, agora é da Gatinha. O terceiro livro é o da Gatinha. ou os outros dois primeiros Não, só não estão lá comprar? no... Não, por enquanto está na Amazon como... Perfeito, como tá. e-book, como livro Ok, digital. certo. Foi justamente essa a sugestão das pessoas. Por que você não faz o próximo impresso? Então tá bom, vamos tentar pelo Catarse sair o livro impresso. Saindo o livro impresso, o terceiro livro, aí eu sigo com os outros 7, que a coleção vai ter 10 livros. Ah, perfeito. Tá bom. Aí eu sigo todos eles como livro impresso. Aí não necessariamente pelo Catarse, não sei, vamos ver depois. Mas de repente eu consigo, com esse livro 3, o volume 3, eu consigo imprimir e levar para uma editora, por exemplo, Sim. especializada em livro infantil, porque mostrar os meus 2 primeiros como e-book vai ficar um pouco estranho para as editoras, porque a maioria das editoras ainda é adepta do livro impresso, físico, claro que também tem a versão, dependendo do produto, da intenção da editora, tem a versão como e-book. Mas para mostrar o trabalho, eu gostaria de mostrar como livro impresso. E esse projeto, ele sendo realizado, então os apoiadores vão receber, além das recompensas que eles escolheram, imã de geladeira, o livro impresso, enfim, um monte de coisas. Se eu conseguir chegar na meta estipulada e eventualmente ultrapassar a meta, eu vou ter 2 outras, eu vou ter mais um presente para o apoiador. Legal. Nós vamos colocar na capa do livro não é código de barra, como é que chama aquilo? Barcode? Não. QR Code. QR Code. Tá. Na capa do livro, e aí, sem precisar, a pessoa não precisa baixar o aplicativo, ela joga a sua câmera nesse QR Code, ele vai para a página do Instagram e lá vai ter realidade virtual, vão ter animais Nossa, interessante. em realidade virtual, vai ter os personagens do livro, a gente vai criando à medida que vai sendo projetado e tal. E o livro impresso, sendo viabilizado pelo Catarse, eu vou doar para 10 bibliotecas públicas de São Paulo. Maravilhoso. Por quê? Porque daí volta aquilo que eu estava falando de início, a tentar fazer alguma coisa para melhorar o nosso habitat, o nosso ecossistema, olhando para tudo que a gente tem em volta, seja planta, seja animal, seja criança. Então, são bibliotecas, para quem eu vou dar, são as bibliotecas públicas municipais de São Paulo. São 10 delas, porque tem muitas, né? Não vou ter livro suficiente para distribuir para todos, né? Mas, porque daí as escolas públicas que vão visitar a biblioteca, tem vários eventos nas bibliotecas das escolas públicas ao redor, eu vou ter um livrinho lá para a criança. Perfeito. E as crianças, como eu disse, a criança que lê um dia será um adulto que pensa. Então, Legal. esse é o meu projeto. Ô, Júlio, e tua mente prodigiosa já tem os outros 8 já, assim, na cabeça? Os outros já. 7? A primeira, então, que está no e-book é a Ratinha, o segundo também, que está na Amazon e-book, é um raposinho, o terceiro, esse que está no Catarse, vai ser a Gatinha, já está em produção, é a Gatinha. E depois eu vou ter, eu estou me inspirando em algumas amigas, entendeu? Ah, que legal, bacana. E claro que É como se fosse uma homenagem, vai, de qualquer forma. pode, sei lá, eu tenho uma aí que não sei se ela vai assistir isso aqui, esse vídeo, né? Eu vou pegar depois Isso, mandar para ela assistir. o link, né? Tá. Mas o nome dela é Tamires, o apelido é Tatá. Certo. Então, eu escolhi uma tamanduá. Então vai ser Tatá a tamanduá. Legal, bacana. Ela é muito engraçada porque ela é magrinha, eu não sei por que acabou indo no tamanduá, acho que foi uma inspiração súbita, mas ela é muito engraçada. Você vai ter um de orangotango ou não? Não, tem o tamanduá, tem uma menina amiga corintiana, então vai ser um gavião, uma gavioa, né? Certo. Tem onça, tem leoa, girafa,
é uma outra amiga que é muito, claro, tinha óbvio, Muito né, a alta, Luísa, né? ela é muito alta, então é uma girafa que tem um problema, porque ela é tão alta, ela não tem com quem conversar. Aí ela se abaixa para conversar com as amigas, com os outros amigos que estão lá embaixo e começa a ficar com dor na coluna. É verdade. Ela é muito comprida, ela tem que baixar para conversar. Então ela está andando assim, bate na árvore, no galho de árvore, aparecem os passarinhos falam, poxa, podemos conversar. Só que os passarinhos têm que voar. Ela fala, como é que eu vou fazer? Eu estou aqui me sentindo muito solitário, muito isolado aqui no alto. Ela começa a conversar com nuvens. Ah, entendi. Interessante. Então ela faz amizade lá no alto. Quer dizer, não é a diferença que a gente... o respeito às diferenças, mas também sempre tem uma forma Legal, de você se sempre lúdico, compensar. né? Perfeito. Tá? Eu pensei se fosse fazer orangotango, colocar Orlando Tango. O Orlando Tango, eu posso fazer, por que não? Por que não? Por que não? O orangotango não tem nenhum macaquinho na lista. Orlando. Perfeito. Eu pensei, tem na lista, mas ainda na lista que eu digo de temas, de personagens, uma polva. Ah, que bacana. A filha de um polvo. Ah. Que ela também tem um problema porque ela tem os tentáculos. Isso. Então, ela se enrola em todos os tentáculos, ela está nadando e não consegue porque dá um nó aqui. E ela pode chamar calamari, sei lá. Então eu estou ainda nessa lista. Não estão todos os outros 8 títulos fechados, mas está. Então também eu gostei do Orlando Tango. E eu espero que também alguma área governamental de cultura se interesse aí por essa coleção também e ajude, né, a comprar os livros para as bibliotecas municipais e estaduais. Né? Por isso que eu mencionei, claro, esse é meu sonho, né? Tá. Por isso que eu mencionei a questão de uma editora. As editoras de livros infantis, elas têm duas linhas principais, são os livros didáticos e os paradidáticos. Esses livrinhos dessa minha coleção não tem nada a ver com livro didático, é outra coisa, é literatura paradidática. Mas as editoras mais bem estabelecidas, elas têm um programa de divulgação de livros infantis, tem os divulgadores que vão às escolas e vão às secretarias. E também elas se inscrevem nos projetos do governo, por exemplo, o PNLD, que o governo compra milhões de livros. Claro que esse livro estava, por exemplo, um livro que era vendido naquela extinta Livraria Cultura, que acabou de falecer, né, ser enterrado. Você chegava lá, o livro está custando R$40 para o consumidor, por exemplo. O governo vai comprar esse livro por R$2, R$5. Só que ele não vai comprar vai comprar milhões, porque aí ele distribui para todas as bibliotecas do país. Benefício públicas e isso. Perfeito. E tem toda uma exigência que o governo faz, né, nessas licitações, então o papel não pode cortar o dedo da criança. Isso, perfeito. Tem toda uma predisposição ali que diz assim, o livro tem que ser assim, assim, assado, papel X, formato tal, justamente para ter um padrão. Exato. Né? E responder a isso e poder ser distribuído para todos. Né? E o governo está voltando agora. O Ministério da Educação está voltando com esse projeto de compra de livros. E tem os projetos estaduais também. E tem também os projetos municipais de várias cidades, não só de São Paulo. Então a ideia que eu mencionei antes, de ter esse livro que está no projeto, que se Deus quiser vai ser concretizado, levar para essas editoras e oferecer e falar, que tal, vocês gostam disso? A coleção é essa, esse aqui é um exemplar que eu fiz por conta própria com o auxílio de, sei lá, centenas de pessoas pelo financiamento coletivo, né? E eles gostando, e eles achando que cabe dentro do programa deles, ele pode vir a entrar numa dessas licitações governamentais. Muito legal. Ô Júlio, venha sempre aí, viu? Ah, claro, vai ser um grande prazer. Como é que o pessoal te contata? Nós vamos escrever aqui também. Isso, eu preciso botar o WhatsApp. Certo, ok? Pode falar que nós vamos escrever aqui também. O WhatsApp é 11 9403 2617. Tem um e-mail que é jandradefilho@gmail.com. Tem um blog
Eu tenho um blog também, onde eu estou usando para divulgar. O blog se chama, é um blog de cultura pop, enfim, de novidades e piadas. Chama-se otrecocerto.com. Não tem BR. Sério. Né? É otrecocerto.com. E acho que eu já falei do Instagram, né? É jornalista.jandrade.filho. Ah, tá. Os outros escrever aqui certinho. É. E o do Catarse eu vou depois passar, porque eu esqueci. Quem quiser visitar o projeto, eu vou deixar também a página Tá do bom. Catarse, que é www.catarse.me/o-outro-3. Ok, perfeito. Esse é do Catarse. Tá bom? Muito obrigado mais Obrigado uma a você, vez. viu? Tá joia. E eu espero o apoio de todos. E a Sem divulgação dúvida, também. sem dúvida. Muito obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico Júlio de Andrade Filho, com essa mente privilegiada, tá? Que Deus sempre faça de você essa criança interna que você tem, Amém. florar bastante, tá bom? Amém. Deus quiser. Assim nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Grande abraço e até a próxima.